Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 13h01. 1h01. Anota aí, acerta o seu com o meu. Quinta-feira, dia 14 de março de 2024. Passa rápido demais esse trem, né não? Então, antes que o trem acabe, entre nele e vá curtindo aí, porque é assim que a gente vive, né? Um dia de cada vez. Quinta já é quase sexta, né não, Sérgio Paulo? Quinta, me dá mais um caroço aí de retorno. Igual o Tim Maia. Isso. Aí, garoto. Hoje é sexta-feira! Hoje é quinta, olha. É, sim. É quinta-feira e quinta é quase sexta, né? Então, aproveita aí que amanhã já tem. Amanhã já tem aquele... Como é que é essa? Bota aí. Olha, atenção. Não é esse não. Isso aí é um mergulho. Eita. Olha. Eita. Acertou. Essa gelada e lourinha é demais, rapaz. Eita. É assim, né não? Ó, o assunto de hoje é o seguinte, gente. O doutor Aquiles Lima, médico cirurgião vascular, vai estar com a gente aqui. Já estava na rotatória. O homem é ligeiro, já chegou aqui, né? Já estava rodando, já chegou aqui. O exercício físico e a saúde vascular. Enquanto ele briga com a porta, ele caba velho. Meu Deus. Oh, meu pai. É. O exercício físico e a saúde vascular. Você pode estar perguntando, rapaz, o que é que tem a ver isso aí? Né? O que é que tem a ver minhas veias, a minha circulação com o exercício físico? Né? Eu já disse aqui ao doutor Darlan Corrêa, na semana passada, quando ele esteve aqui, que essas academias, tem muitas academias boas em Arapiraca, cada vez abrindo mais academias, cada uma melhor do que a outra, né? Que bom, né? Bom pra quem gosta de malhar e tal. E pra quem não gosta de que eu devia ter uns caras assim, aqueles tipo guarda-roupa, que vai uns 4 na sua casa ali buscar na porra. O cabo vai no carro ali buscar na porrada. Entendeu? Talvez fosse mais efetivo. Fosse mais efetivo. É Sim. Né? Não Quando você vê tem aqueles caras cabimento na esses porta, negócios, não. você diz, você vai, né? Pega um carro com aquelas cápsulas que tem nas viaturas da polícia, joga o cara ali atrás, ó, bicho, tu vai aí. Tu vai ali que nem um animal e chegar lá tu tem que fazer os exercícios. Exatamente. Talvez assim eu... Talvez assim aumentasse Talvez assim a quantidade de pessoas eu que conseguisse até me matricular. fazem. É bom, é bom. É bom. É certa a resposta. Certa. Ó, Olha, Silvio. certíssimo. Ele voltou. É, que bom. Tô aqui, eles. Boa tarde, Boa amigão. tarde, Seja meu bem-vindo. amigo. Que bom, que bom. Vamos tratar hoje de uma coisa que, pela parte estética, aumentou uma quantidade de pessoas praticando atividade de academia, atividade física. Em partes foi, com certeza, pela parte estética. Uhum. Mas o que eu pedi para a gente conversar, bater papo e a gente informar a nossa população é que o tipo de atividade física que você faz, o tipo de rotina que você tem de atividade física é determinante para a sua saúde vascular, determinante para você prevenir um infarto do coração, por exemplo, determinante para você prevenir um derrame, um AVC, né? Então a gente só pensa na parte de academia e de exercício. Eu já ouvi de alguns pacientes, mas eu não quero ficar musculoso, eu não quero... De mulher, eu já ouvi, de mulheres eu já ouvi. Eu não quero ser paniquete. Eu não quero ser paniquete. Então, eu quis trazer esse bate-papo da gente aqui hoje para alertar todas as pessoas jovens ou não, idosos. Os nossos idosos, graças a Deus, eles têm se conscientizado mais para começar atividades físicas, às vezes um pouco tarde pela questão de complicações de doenças, mas trazer esse bate-papo para a gente orientar nossas pessoas, nossos pacientes e nossos amigos e nossas pessoas que acompanham o programa e as famílias que a atividade física hoje consegue prevenir um infarto, consegue prevenir diabetes, consegue prevenir hipertensão arterial, consegue prevenir uma doença de carótida, por exemplo, então para ter um AVC. O ideal realmente é a atividade física que você consegue ajudar o seu sistema circulatório e prevenir. André, a palavra-chave para a atividade física hoje chama-se prevenir complicações da nossa vida.
Então, se um dos maiores, não, eu acho que talvez quase o maior tesouro que a gente tem na nossa vida é a nossa saúde, amigo. É verdade. Não adianta ter riqueza do mundo todo e ser rico no UTI, entubado. É verdade. Adianta de quê nosso dinheiro? Né? Então, se a gente tem nossa saúde, a gente pode trabalhar, a gente pode ser feliz, realmente, sustentar nossa família. E fazer os nossos felizes. Fazer os nossos felizes, entendeu? Então, hoje, a nossa discussão da saúde vascular é com relação a realmente a qualidade de vida dos nossos pacientes, qualidade de vida das pessoas. Eu acho que isso é o mais importante para a gente discutir hoje. Perfeito. Quem está acompanhando a gente aqui pelo NN Play, entra aí, aciona o sininho, dá o joinha, se inscreva no canal, compartilhe às 13 horas de segunda a sexta-feira. Você tem um encontro marcado com a sua, com a minha, com a nossa saúde. Afinal de contas, nosso programa só fala disso. E olha, bota aquela foto ali marcando na tela. Para você não ficar assim, tá? Você que está acompanhando aí o NN Play, para você não ficar assim, é melhor você fazer alguma atividade física. É um absurdo uma pessoa ficar desse estado aí. Olha aí, olha aí. Não, então aí, entendeu? Voltando, eu coloquei a foto, né, no grupo da família. Meu filho disse assim: painho, parece que seus peitos estavam cheios de ar. Né? Então, assim, pra você, tira da tela essa tristeza aí. Tira do ar isso. Tira assim. Pra matar o povo de vergonha. Eu, né? No caso. E uma coisa, o Jaxilan que tá aqui. Boa tarde, André. Jaxilan da Biscoito Tropical, um dos patrocinadores aqui. Meu amigo, você já comeu biscoito tropical? Ainda não. É uma maravilha. Mas coma. Top dele. meu amigo. É a supra-sumo, meu filho, dos biscoitos aqui. Biscoito tropical. Biscoito tropical. Já vai ser do fim Depois de semana. a gente conversa, né, Jackson? Como é que a gente faz pra chegar o biscoito tropical aqui nas mãos do doutor Aquiles? Já vamos providenciar. Vamos providenciar isso aí. Doutor Aquiles, aí voltando aqui, uma coisa que eu acredito que melhorou bastante. Sim. Né? Brincadeiras à parte, a gente brinca pra descontrair, mas quando a Covid prendeu todo mundo queria sair. Isso. Isso ajudou, de certa forma, né? Ajudou porque hoje a gente vê mais pessoas no bosque fazendo pelo menos caminhada. Sim. Pelo menos a caminhada ali de 2 voltas, que dá 30, 40 minutos, que se você fizer 150 minutos por dia, por semana, você está na média daquilo que a cardiologia, que os médicos preconizam. Agora, doutor Aquiles, o que mais me espanta é que os dentistas dizem faça atividade física. Os psicólogos dizem faça atividade física. Os nutricionistas dizem faça atividade física. Até o pastor da igreja diz faça também. Né? Exatamente. Apesar de que a maioria dos pastores tem um buchão, né, pastor Aldo? Meu Deus. Coitado do meu pastor. Mas assim, é porque crente não bebe. Alguns, né? Alguns bebem. Certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Abençoado seja quem criou a cerveja. Né? Mas assim, as pessoas estão criando mais consciência do que é atividade física. Então, para a sua especialidade, porque você cuida da vascularização, você cuida da circulação do sangue ali. Isso. Né? Essa semana mesmo, pai. Tá falando com meu irmão, hoje ele tem 61 anos. Certo. E eu tava dizendo ele, bicho, quando a gente tá envelhecendo, um negócio estranho vai acontecendo na vida da gente. Sim. Né? Ele disse, o que foi, bicho? Eu digo, bicho, me acordei essa semana com uma dor na junta do pé. Aí ele disse, bicho, tu tem quanto? Eu digo, vou fazer 53. Ele disse, não começou ainda não. Aí eu disse, mas aconteceu outra coisa estranha também. Disse, o que é? Digo, tô com o olho esquerdo tremendo involuntariamente, piscando. Recebo uma convidada lá no programa, fico piscando pra convidada assim, sem querer. Tem que explicar. Né? Aliás, ontem, quem fez referência a você foi a doutora Laura Fonseca, que estreou com a gente aqui ontem. Olha aqui, né? Coisa boa. Pois é. Laura, uma sumidade. Pois é. Diz que fez parte da sua turma. Foi. Não é? Se formou junto com você. Foi. E vocês seguiram carreiras diferentes. Isso. Ela é ginecologia obstetrícia e você é cirurgia vascular. Laura é uma referência maravilhosa. Olha, o Jaxilan da Biscoito Tropical disse, já vou providenciar uma degustação top. Olha, você vai ver, meu filho, que é biscoito bom. Exatamente. Então, voltando aqui. Sim. A gente sabe que quanto mais a gente anda, mais o nosso sangue circula. Sim. E a minha pergunta é o seguinte, vai de encontro vai à contramão. Sim.
quando você não caminha, pelo menos quando você não faz uma atividade física, o seu sangue pulsa normalmente. Certo. Com aquele ritmozinho. Certo. Né? Tem o RPM não, como é que chama? É batimentos por minuto. Isso, é quase, RPM é banda de rock. Os batimentos por minuto. Isso. Quando vocês fazem uma atividade física, por exemplo, quando a Janaína traz a água pra gente aqui da cozinha, que ela trouxe agora, o coraçãozinho dela já tá mais acelerado, né, Janaína? Sim. Olha. Né? Quando que é uma pessoa que está em inércia, uma pessoa que está em repouso. Sim. Qual é a vantagem? Então, vamos lá. Para minha parte, a parte do vascular, ele engloba o que circula de sangue e líquido também. De sangue, a circulação arterial, que é a que distribui o sangue do coração para todas as partes do corpo. Os membros, os órgãos, o cérebro, todas as partes do corpo. Uhum. Essa é a parte arterial. A parte venosa são todas as veias que existem no corpo também, de trazer o sangue de volta com o que precisa ser limpo no pulmão, no rim e passar pelo coração novamente. E a parte linfática, que é a parte de líquidos, de fluidos, que é um líquido rico também em algumas proteínas, que circula pela gordura das pernas, dos braços, do corpo também, e que volta para a circulação sanguínea novamente. Então, alguns tipos de exercício, André, ou alguns tipos de circulação, tipo a circulação venosa, ela precisa necessariamente funcionar de forma adequada, ou melhor, em movimento. Uhum. Então, quando você está parado, então quer dizer que se você ficar parado, você não consegue uma circulação boa? Sim, mas o corpo compensa isso até certo ponto, sim. Por quê? Porque é meio que uma bomba. O coração é uma bomba. Ele enche de sangue e ele contrai, injetando, empurrando esse sangue para toda a parte do corpo, inclusive para as pernas, para os braços, para o cérebro e para o tórax e o abdômen. Porém, para retornar esse sangue, principalmente contra a gravidade, existe na circulação venosa, existem válvulas que não deixam esse sangue retornar, refluir. Ele só sobe. Ele desce pela batida do coração empurrando e o mesmo sangue que desce também empurra o sangue de volta. Para ele não voltar, existem válvulas que trabalham nas veias, não permitindo que esse sangue volte. Porém, isso, dependendo da atividade, da tendência genética que o paciente tenha, essa insuficiência da veia em permitir que o sangue só suba, pode voltar uma parte do sangue e fazer com que o paciente desenvolva, por sobrecarga de sangue, varizes, por exemplo, nos membros inferiores. Então, o tipo de cansaço, de peso na perna, de acúmulo de substâncias e de líquido nos membros, principalmente nos membros inferiores, se deve à baixa de atividade física. E aí você falou com relação ao batimento cardíaco. A partir do momento que o coração começa a bater de forma mais intensa, ele também consegue circular mais sangue e fazer com que os fluidos, os líquidos, circulem e não fiquem mais tempo reservados naquela região, principalmente por gravidade, em quem fica muito tempo sentado ou parado, que pode se acumular naquele local, fazendo com que o paciente sinta a perna mais inchada, por exemplo, ou mais pesada. Uhum. Então, realmente, isso interfere na circulação, na questão da saúde vascular, sim. Sim, porque a partir do momento que eu começo a não fazer uma atividade e eu começo a acumular secreção naquela região, que seja a linfa, por exemplo, eu posso fazer com que o paciente desenvolva um edema, um inchaço na perna, que pode levar a um risco de desenvolver inflamações, por exemplo, como a erisipela, como o vermelhão, que o pessoal fala muito na nossa região, entendeu? Então, a atividade física, ela literalmente previne tipos de complicações vasculares como erisipela, como doença venosa. É uma prevenção, a atividade física também. Então, as pessoas que ficam mais paradas, com certeza, elas aumentam e muito a chance de ter esse tipo de problema. Tá, quero mandar um abraço aqui para a dona Hilda, que mandou um card lindo aqui para mim, que diz o seguinte: nunca se esqueça de falar com Deus. Ele nunca se cansa de ouvir você. Que bacana, boa. Muito profundo, viu, dona Hilda? Muito obrigado, Deus abençoe a senhora e a sua família aí, todos do Capim. Muito obrigado pela audiência de sempre. Doutor Aquiles, eu peguei... Marcão, tem como colocar aquele vídeo no ar que eu mandei para tu? Não, né?
Doutor Aquiles, o coração é um músculo Isso. e ele é oco, Sim, ele é dividido em cavidades mesmo. não é? É. Então eu tô vendo quando a gente voltar do intervalo, eu vou tentar pegar essa imagem aqui pra gente colocar na tela, porque a gente que tá em casa, às vezes, a gente pensa que o coração, ele já é cheio, né? Não. Entendeu? Então ele enche e empurra. Isso. Ele enche e empurra. Ele O trabalha sangue- literalmente como uma bomba. Uma bomba, Isso. né? É Isso. como uma bomba de... É como uma bomba. Para ele empurrar o sangue, ele tem que encher. Entendeu? Esse tipo de captação da quantidade de sangue e jogar o sangue de forma suficiente para chegar no corpo inteiro, isso aí, a função do coração, ela é mantida também pela atividade física. Também pela atividade física. Cada vez que você... lógico, ele tem os... Conseguiu? Beleza. Olha aí, ó. Ah, que legal. Olha aí. Isso é o movimento do coração pegando o sangue. Ó, tá vendo? Isso. Dame. Né? Exatamente. É isso aí. Ele recebe sangue e empurra sangue. Recebe sangue e empurra sangue. Então, quando esse fluxo aí é diminuído, ou seja, quando eu não pratico atividade física aliado a um tipo também de dieta, não é apenas quando a pessoa não pratica atividade física, isso é um conjunto de coisas. A gente é um organismo funcionante, né? Então, quando eu não pratico atividade física, e a depender do tipo de dieta que eu tenha, André, eu consigo acumular, porque o sangue está um pouco mais lento relativamente, porque eu não estou em atividade frequente, eu consigo acumular ou depositar gordura nos meus vasos, nas minhas artérias, por exemplo. Uhum. Entendeu? E isso pode fazer com que futuramente eu desenvolva estreitamentos da passagem de sangue para os membros, por exemplo. Que são chamados dos ateromas. Isso, ateromatose, aterosclerose. Então, pode estreitar a passagem de sangue para as pernas, pode estreitar a passagem de sangue para o coração, para o próprio músculo do coração, pode estreitar a passagem de sangue para o cérebro, e aí o paciente pode ter um risco maior de infarto, doença arterial nos membros, com risco de perda do membro e um AVC, um derrame. Uhum. Então, a atividade física não apenas é lógico, a gente bate sempre nessa questão da atividade física e às vezes o pessoal, mas só atividade física é só um milagre. Eu faço uma atividade física e tô novo, protegido de tudo. Não, a minha saúde vascular não depende apenas de atividade física. Porque eu não posso apenas praticar atividade física e manter o mesmo tipo de alimentação rica em excesso com relação à parte de gorduras, por exemplo. Ultraprocessados. Exatamente. Isso aí não tem, é um conjunto. Uhum. É um conjunto. Então, se existir um conjunto entre a minha atividade física mais o meu controle de dieta com relação à parte de comida, eu consigo fazer com que essa capacidade de fluxo sanguíneo, de depósito de gordura diminua, e aí eu diminuo as chances das minhas outras doenças complicadoras, como diabetes, por exemplo, hipercolesterolemia, colesterol alto, e aí eu consigo... Hipertrigliceridemia também, por conta da sintetização do açúcar. Exatamente. E aí eu não consigo melhorar a capacidade que eu tenho de prevenir isso aí. Se eu não faço atividade física e não alio a dieta normal, a dieta melhor, eu não consigo prevenir isso aí não. Tá, vamos fazer o seguinte. Olha a mensagem! Vamos pro intervalo, Sérgio? Na volta a gente coloca? Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos pro intervalo, né? E eu quero deixar uma pergunta pro intervalo. Se fala muito em acelerar o metabolismo, né? Quem faz atividade física acelera o metabolismo. Doutor Aquiles, por que é importante a gente acelerar o metabolismo? Se quando a gente tem vontade de comprar pão, a gente vai de carro. A padaria é na esquina, mas você vai de carro, né? Ótimo. Não vou não. Ótima pergunta. Eu não vou a pé não. E não vai mesmo não. Ótima pergunta. Né? Então, por que é importante esse trem aí? O que é acelerar o metabolismo? Por que isso é importante para a saúde vascular? A gente volta já, depois a gente roda os áudios. Você tem dúvidas? O assunto é esse aqui, ó. O exercício físico e a saúde vascular. A saúde da sua circulação. 99639-8389. Tem dúvida? Fique com dúvida não. Aqui a consulta é de graça. Então, manda pra cá. Tchau. A gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. O
O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames.
Laboratório Lacel, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou Em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. Muito bem, o assunto é o exercício físico e a saúde vascular com o doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular. Um abraço aqui a Ana Paula Caetano e Verônica Caetano também, que estão aqui assistindo a gente aqui pelo nosso NN Play no YouTube, tá? Entra aí, estamos ao vivo aqui. Tem mensagens aí?
Olha a mensagem. Então vamos para as 3 mensagens, depois o doutor Cris vai responder por que é importante esse negócio de acelerar o metabolismo. Quais são os benefícios disso? Vamos lá. Boa tarde, André. Boa tarde, doutor Aquiles. Um velho de 65 anos como eu, no mínimo, quantos minutos ele pode fazer por dia? Eu ando na média de 30 minutos, mas eu não ando todos os dias. É dia sim e dia não. É 3, 4 dias, às vezes 2, um velho meio preguiçoso. Me responda aí, por favor. Uma boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Que pergunta maravilhosa. Eu gostei. Eu gosto quando o paciente é realista, assim, né? É interessante. Ele se autodeterminou preguiçoso, eu já vou ter que discordar dele, né? E velho, 65 anos. Né? Amigo, tem 65 anos, você dá nó em pingo d'água, amigão, de certeza. E eu discordo de você quando você diz que é preguiçoso. Se você tá indo, você deixou de ser preguiçoso. Preguiçoso é aquele que pode ir, mas nunca vai. Aí é diferente, você está indo. Agora, a frequência que você pode aumentar, mas eu discordo de você. Preguiçoso, você está longe disso. Mas vamos lá. Capacidade da pessoa fazer. Qual é o ideal? Aí vai depender da capacidade realmente que a pessoa tenha de fazer. O que eu quero dizer com isso? Tem pacientes que conseguem andar meia hora, tem pacientes que conseguem andar 1 hora, tem paciente que consegue andar muito mais do que isso e até correr. O que vai diferenciar isso? O que na minha opinião, é importante que o paciente saiba se ele consegue fazer isso de forma saudável. Por quê? Porque tem pessoas que, se acelerar o ritmo ou a quantidade do que faz, ele pode ter complicações de que tipo? Ele pode não se sentir bem caso não tenha nenhum tipo de doença, né? Ele pode não se sentir bem no ponto de vista cardíaco, principalmente. O coração do paciente aguenta essa quantidade de exercício? Aí você me pergunta, o que é o ideal? Eu posso andar meia hora, 1 hora? Então, vai depender da capacidade que você tem de caminhar essa quantidade de tempo. Quem vai avaliar isso? O ideal seria que você fosse primeiro avaliado por um cardiologista para determinar se seu coração está tudo bem. Se tiver, amigo, vai depender muito apenas do seu condicionamento físico. Se o coração está bom, se você tem capacidade do coração de caminhar o quanto você quiser, o que vai diferenciar o quanto você vai caminhar é o seu condicionamento físico. Cada vez que você caminha um pouco mais, você vai adquirindo condicionamento físico e conseguindo andar cada vez mais. Então, o ideal é, para o senhor com 65 anos, faça uma avaliação cardiológica, veja se o senhor está tudo bem com o seu coração. Se tiver, o senhor pode caminhar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, correr, pular, saltar. Isso aí o senhor consegue tranquilamente. Ou intercalar. Esse tipo de atividade. E a atividade ideal é que você combina o aeróbico, que é a parte de caminhada, ou corrida, ou bicicleta, com o fortalecimento muscular, que também vai ajudar na circulação venosa, na capacidade cardíaca de injetar o sangue, isso tudo, no retorno também de sangue da linfa do membro inferior, dos membros, na verdade. Então, o ideal é a combinação de tipo de exercício, tanto a parte de exercício aeróbico quanto a parte de exercício de força. No seu caso, amigo, pode caminhar o tanto que você consegue, mas eu orientaria você a fazer uma avaliação com o cardiologista para você saber se o seu coração aguenta aumentar o ritmo. Se ele aguentar, é só condicionamento físico. O senhor pode, sendo orientado por um profissional de saúde, o ideal seria também, para que tipo de atividade você poderia fazer melhor. Mas pode caminhar o tanto que você conseguir, só que faça uma avaliação antes para a sua segurança, tá bom? Perfeito. Vamos para a próxima então, Sérgio. Boa tarde, doutor Aquiles. Aqui quem está falando é Marcos Mascarenhas. Tudo bem? Então, doutor, eu queria que o senhor explicasse quais são os melhores exercícios para se praticar, se exercícios aeróbios ou exercícios anaeróbios, em relação à parte cardiocirculatória, essa parte que o senhor trabalha. Boa tarde a todos, fique com Deus. Gostei do osso. Rapaz, é um samurai esse aí. Marquinhos, muito obrigado pela sua participação.
preparador físico top de linha. Pode procurar esse homem aí, que o homem é bom. É um estudioso, samurai também. E vamos lá. Marquinhos, o que é o ideal? O ideal sempre para toda pessoa é fazer uma combinação de atividades físicas. Qual o melhor? Será a natação? Será a corrida? Será a caminhada? Então, existem várias características ou várias nuances que a gente pode citar aqui por paciente, porque eu acho que cada caso é um caso. Eu não posso passar a mesma atividade física para todo paciente. É por isso que existe o preparador físico, é por isso que existe o educador físico. Entendeu? Ele vai educar aquele paciente para que ele consiga fazer aquilo que é determinante para o biotipo dele, para a capacidade dele naquele momento. A partir do momento que ele melhora a capacidade, por exemplo, a partir do momento que ele melhora, que ele tem, né, já tem sido avaliado e que ele pode fazer mais atividade, ele progride a atividade que ele faz. Para a saúde vascular, o ideal é que seja uma combinação. Atividade aeróbica, que é aquela que exige mais oxigênio, que é a atividade de caminhada, de corrida, bicicleta, é esse tipo de atividade, e com atividade de força, a atividade anaeróbica, que é a mais potência muscular mesmo, que você cria para fazer força mesmo, atividade de força. Pode ser, o ideal é que seja feito, sejam feitos os dois tipos de exercício em combinação, de acordo com a capacidade de cada paciente, certo? Por conta disso, o sistema cardiovascular ele funciona baseado na bomba. A bomba, nós temos a bomba principal, que é o nosso coração, e para a minha área, que é a bomba de membros inferiores, e a bomba de panturrilha, a gente consegue injetar ou bombear o sangue de baixo para cima, de volta ao coração. Então, Marquinhos, especificamente respondendo a sua pergunta, qual os melhores tipos de exercícios? Exercícios aeróbicos devem ser destinados a pacientes que têm a capacidade cardíaca adequada e o condicionamento adequado para fazer. E isso tem que ser avaliado primeiro por um cardiologista, é o ideal que seja, e depois pelo educador físico, para que ele inicie a atividade aeróbica combinado com a anaeróbica, que é aquela atividade de peso, academia, puxar peso, ou yoga também, fortalecimento muscular. Pilates é um fortalecimento muito importante, que o fisioterapeuta maravilhoso que o pessoal faz esse tipo de atividade, porém não deve ser única atividade. Por exemplo, atividade aeróbica, dependendo da quantidade e da intensidade, a gente consegue trazer um nível de substâncias, por exemplo, uma delas, o cortisol. O cortisol eleva quando a gente faz atividade física, e esse aumento do cortisol com atividade moderada, ele tem a capacidade anti-inflamatória, André. Então ele desinflama os vasos sanguíneos, desinflama o nosso corpo, com a capacidade de diminuir em dores articulares. Então, por isso que tem alguns idosos que dizem assim, eu comecei a praticar exercício e diminuíram minhas dores. Por quê? Porque existe isso, uma atividade aeróbica aliada a uma atividade anaeróbia, consegue ter a capacidade de produzir substâncias como essa, por exemplo, o cortisol, que diminui a dor e aumenta a possibilidade de melhora da circulação. Tá. Tem mais uma aí, vamos para ela. Vamos lá, Sérgio. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da NN. Estou mesmo sem exercício. Para quem não pratica exercício, existem pessoas que têm um metabolismo acelerado. Isso ajuda no bombeamento do sangue, do coração para as artérias? Rapaz, você fez uma pergunta muito boa, muito boa. Às vezes eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que a gente observa, até a gente diz assim, tem um amigo que come de tudo na vida e nunca engorda. Parece que o metabolismo dele é sempre acelerado. Vamos lá. A gente tem fases da vida, certo? A partir do momento que a gente está em desenvolvimento, do jovem, adolescente até a idade adulta, nós estamos na produção aumentada de tudo. Então, tudo está sendo produzido, tudo está sendo em carga máxima. E é por isso que a maior parte das vezes nós estamos, até chegarmos à idade considerada idosa, nós estamos em produtividade. Uhum. Então, o metabolismo tende a trabalhar de forma sempre um pouco mais acelerada do que o normal. O paciente que não faz exercício, ele tem uma certa vantagem. Mesmo sem fazer exercício, ele pode ter uma circulação boa? Pode. Até quando? Não sei te informar.
Porque todo o mecanismo, todo o corpo da gente, a parte circulatória, ela é trabalhada para compensar. O corpo ele dá um jeito de compensar uma falta, de compensar uma diminuição daquela substância. Ele tenta se adaptar. Se adaptar a trabalhar com pouco, por exemplo. Então, se eu faço pouco exercício, ele vai se adaptar àquela capacidade que ele tem de fazer pouco exercício. Ou eu não faço, então o corpo vai se adaptar àquela situação dele não fazer exercício. Mas ele mantém a circulação ou a saúde vascular em dia que como falar assim, é como se tudo continua funcionando bem? Sim. Até quando? Não se sabe. Porque a partir do momento que o seu metabolismo trabalha, você diz assim, o meu metabolismo é acelerado. Tudo bem. Você acha que você consegue, mesmo sem fazer exercício, manter uma saúde vascular adequada, um funcionamento bem do coração, das pernas que não incham, tranquilo. Mas isso é porque você está em produtividade. Até chegar à idade idosa, você pode manter esse tipo de funcionamento do corpo bem. Mas a partir daí, o seu metabolismo vai começar a diminuir. Isso é natural para qualquer pessoa. O que a gente tenta orientar nesse sentido é que se você fizer atividade física agora, você consegue fazer uma prevenção para depois. Entende? A sua melhora de qualidade de vida não é para agora. Para agora, mesmo que você tenha um metabolismo acelerado e não faça atividade física, o seu corpo vai compensar. Entendeu? O problema é o depois. Se você não faz agora, depois que você não fizer, o metabolismo vai cair e tudo aquilo que você não preparou o seu corpo durante essa fase de metabolismo acelerado, o seu corpo vai ter que começar do zero a fazer tudo aquilo que você poderia ter feito quando era acelerado. Então, posso ter saúde enquanto não faço atividade física? Sim. Até quando? Não sei te dizer. Porque se fosse dessa forma, dessa única forma, eu não teria, por exemplo, pacientes que têm infartos e são mais jovens. Uhum. Entende? Porque o corpo cada corpo é um corpo. Ele reage de forma diferente. A gente não tem 100% de certeza quem é que vai ter uma alteração, por exemplo, um aumento de nível de colesterol. Às vezes a gente tem um paciente que é magro, nem come essas gorduras todas, e o colesterol dele é lá em cima, e o triglicerídeo dele é lá em cima, e a ferritina dele é lá em cima. Então, o corpo pode produzir ou pode não funcionar bem, mesmo eu achando que ele está sempre acelerado. É aquele cara, o magro de ruim, né? Exatamente. Se fosse assim, a gente não tinha infarto em paciente magro. Pois é. Entendeu? Então, vale a pena a atividade física para você prevenir doenças vasculares, prevenir complicações vasculares, até de membros e de AVC e derrame, à frente. Isso é uma prevenção. O tipo de atividade física é saúde vascular para prevenir para frente. Entendeu? A idade idosa. E tanto é que o nosso colega que tinha 65 anos, tem gente com mais do que 65 anos correndo maratona, amigo. É sim. E disputando prova de levantamento de peso, de halterofilismo. Então, a gente tem que pensar nisso. Endorfinada cheia de massa muscular. Exatamente. Entendeu? São substâncias que são produzidas quando a gente faz atividade física. Sem contar com isso, André, por exemplo, a gente quando faz atividade física produz substâncias como endorfinas, como a serotonina, são hormônios do bem-estar. Você se sente mais tranquilo. Hormônios da felicidade. Hormônios da felicidade. Olha exatamente. só, repare isso aqui. Estudos mostraram que o exercício diário tem um efeito positivo significativo na saúde vascular, juntamente com outras boas escolhas do estilo de vida, como não fumar, comer alimentos saudáveis, entenda-se aí frutas, legumes e verduras, e manter o peso corporal adequado. Agora preste atenção nessa outra notícia aqui. O exercício pode influenciar várias doenças arteriais. Uma rotina regular de exercícios pode reduzir o risco de acidente vascular cerebral, o AVC, o derrame, né? A segunda principal causa de morte no Brasil em 2015, olhe, há 8 anos atrás, 9, né? 6,2 milhões de pessoas morreram vítimas da doença. Estou falando no Brasil, viu? Não é no mundo todo, não. Exatamente. 6 milhões e meio de pessoas, quase. Estudos mostram que pacientes com doença arterial periférica podem ser tratados com sucesso com terapia de exercícios e possivelmente evitar cirurgias. Olha isso. O exercício regular também diminui a taxa de crescimento de aneurisma da aorta abdominal.
Para ser efetivo, recomenda-se 150 minutos de atividade física por semana para adultos de 18 a 64 anos. A atividade pode ser uma combinação entre aeróbica, de intensidade moderada, e fortalecimento muscular, aquilo que você falou. Isso. As atividades aeróbicas de intensidade moderada que aumentam a frequência cardíaca, andar rapidamente, andar de bicicleta, hidroginástica, dança de salão, olha aí, o Zéinho pega aí, né? Exatamente. Tênis em dupla. Isso. Como é o beach tênis, jogar ativamente com crianças, né? E atividades aeróbicas de intensidade vigorosa aumentam a frequência cardíaca e deixam a respiração ofegante. Incluem corrida, caminhada em subida, Deus o livre, andar de bicicleta rápido, natação. Meu filho, eu tinha bicicleta, eu subia aquela ladeirinha ali do Colégio São Francisco. Quando eu chegava lá, eu digo, eu tô cotó. Não sentia mais as pernas não, não sentia as pernas não, meu filho. Eu e a Morena lá. Patins, jogar basquete, futebol, vôlei, pular corda, dança aeróbica, zumba. Abdominais, são atividade de fortalecimento muscular, que você pode fazer em casa isso aí. Abdominais, flexões, levantamento de peso e yoga. Exatamente. Então, tipo, como eu falei, apesar de ele falar dos 150 minutos aí, é aquilo que eu falei, não dá pra gente isso firmar pra todo mundo, entendeu? Você não pode afirmar isso pra todo mundo, até porque cada pessoa tem o seu condicionamento físico inicial. Pode ser uma pessoa que sedentária, que nunca fez nada. E é impressionante como você vê a diferença disso. O Marquinho que estava aqui, ele vê isso direto. Tem paciente que é literalmente sedentário a vida. E ele começa do zero. Quando ele bota, você parece que está pegando um peso de um menino de 5 anos. E ele cansa pegando isso, entendeu? Então eu não posso pegar uma pessoa dessa e botar 150 minutos para caminhar. É diferente. Cada paciente tem uma característica diferente. Por quê? Porque a capacidade do coração de se adaptar, eu preciso saber se esse coração está bem para fazer um tipo de exercício. E é preciso sensibilidade. Exatamente. Doutor, que você falou aí em relação a se medir, né? Quando você tentar fazer uma atividade física. E quanto a gente tem ouvido e visto, eita, fulano tinha 20 e poucos anos e me infartou. Exatamente. Oxe, e peraí, mas ele estava tudo certo, ele tinha um acompanhamento médico, fazia pelo menos os seus exames de rotina por ano. Né, gente? Não dá, eu sei que não dá para fazer tudo. Não dá para você fazer um ecocardiograma de uma vez só, o eletro, não dá para você fazer uma consulta, mas vai dividindo aquilo ali, ó. No primeiro trimestre eu vou fazer o eletrocardiograma. Sim. No segundo eu vou fazer um Doppler de carótidas, que é muito importante para saber se tem gordura aqui nas paredes do pescoço, né? Inclusive eu vi um negócio no Instagram essa semana aí. Um cara aí falando que usa uma substância aí que tira as... Dissolve. Rapaz. Então, André, é complicado. A gente vê muita coisa em rede social, entendeu? E são coisas que nem sempre tem estudos comprovadamente, olha lá, ó. E o nosso colega tá achando que ele é sedentário, ou que ele é preguiçoso com 65 anos. Mr. Músculo aí. Exatamente. Então, a gente tem que ver que hoje, graças a Deus, os nossos idosos estão saindo daquele estigma, né, que a gente tinha, que um idoso estava sempre de bengala e uma vozinha estava sempre sentada na cadeira, né? É verdade. A gente sempre tinha isso. Quando a gente imaginava um senhor, a gente imaginava um senhor de bengala. E eu vejo muitos idosos e uma aqui vozinha, no bosque. Que era uma vovozinha sentada na cadeira de balanço. Fazendo crochê. Fazendo crochê, exatamente. Hoje em dia você vê vovó fazendo crossfit e vovô em competição de halterofilismo. Não. Exatamente. Então, esse tipo de mudança de paradigma não é fácil fazer. Principalmente porque a nossa geração agora tá regredindo no sentido de atividade física, olha aí. Tá regredindo no sentido de algumas... Eu ia perguntar, Michael? Não. Algumas pessoas estão regredindo nesse sentido, porque, por exemplo, tem muitos jovens hoje entrando no tabagismo mais cedo, sedentários mais cedo pelos videogames, né? Sedentários mais cedo. E a atividade física deve ser estimulada de pequeno, porque aí a gente consegue fazer uma geração aí de atletas mesmo. É importante você consultar o seu cardiologista para ver a sua capacidade para praticar uma atividade física. Exatamente. Né? Para você não sofrer nenhum problema. Não comece uma atividade física sem fazer isso. E também os educadores físicos, os personal trainers, às vezes tenham a sensibilidade
de pegar... Porque a ideia que dá também é que quando chega lá um cara, chega eu, por exemplo, o cara quer me judiar, né? Então, às vezes, eu faço 5 minutos, bicho. Né? Eu vou fazer caminhada com a morena lá, que nem diz tu. Pode ter certeza, bicho, eu tô ali só de corpo. O espírito tá dormindo em casa. Entendeu? Eu fiquei lá e o corpo foi levado pela mulher. Tá ali. Quando o educador físico ele pede a avaliação, não é porque ele quer ser chato, cara. É isso que a gente tem que desmistificar. Entendeu? Ele quer ter a segurança de que ele pode fazer o seu programa e que você não vai passar mal com ele. E que você não vai ter um mal súbito, por exemplo. Você não vai ter uma angina. Você tem a capacidade de fazer o mínimo de esforço possível num exercício aeróbico e num exercício anaeróbico, que são exercícios de força. E até porque isso pode ser responsabilidade dele. Exatamente. Se o paciente, por exemplo, digamos, ele tem um estreitamento das artérias, das coronárias, que são vasos sanguíneos que levam sangue para o músculo do coração. E ele exige um pouco mais com relação à parte de força, de aeróbico dele, e exige mais do coração, e o paciente tem uma angina, tem um mal súbito, tem um infarto. Quem é o culpado disso? É o paciente que não foi ou é o educador, o personal, entende? Então, esse tipo de coisa que o pessoal tem que entender, cada vez que a gente não pratica uma atividade física frequente, a gente está fadado a desenvolver doença do sistema circulatório, seja ele nas pernas, nos pés, seja ele no pescoço, por exemplo, de carótida, seja ele no coração, de infarto, seja ele no cérebro, que é o AVC. Então, a gente... Por exemplo, a atividade física ajuda, para você ter uma ideia, um pouquinho de coisa, quase nada que a atividade física facilita, englobando a parte vascular ou não, ajuda a diminuir dores articulares, ajuda a controlar o diabetes, ajuda a controlar a pressão alta e até evitar de você tomar medicamento para isso, ajuda a controle do peso, ajuda com certeza a diminuir a ansiedade, que é um mal que assola grande parte dos nossos jovens e adultos. Então, é um tipo de prática, André, que não só fala a favor da saúde vascular, não. É da saúde do corpo. É uma engrenagem que funciona em conjunto. Não tá apenas a parte vascular nisso aí. Perfeito. Muito bem. Conversei com o Dr. Aquiles Lima, cirurgião vascular. Ele atende aqui às segundas-feiras no Sindicato Rural e também no Metropolitan. Você quer marcar 99961-4310, também é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste. Você pode marcar, você que é cooperado. E aí está a rede social do Dr. Aquiles, @dr de doutor.aquiles, que se escreve Achiles Lima, né? Você pode colocar aí e você vai ter o link para você marcar suas consultas, tá? 3530-8440 e 99961-4310. Não é isso? 99961-4310. É esse telefone mesmo, você vai falar com a Gerlane. Doutor, obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. E uma ótima semana e depois um final de semana engatado aí. Boa. Não é não? Valeu, amanhã eu vou falar com o doutor Paulo Vinícius da Ortoestética e o assunto é esses aí, ó. Esse aí. Dentes sensíveis. Tu vai tomar uma golada d'água que o doutor aqui está tomando agora e aí o dente dói. Né? Você vai chupar um picolé, tá lá, você agarrado com caicó, de repente o dente dói. Tudo dói. Vai tomar água gelada, vai tomar café, o dente dói. Isso são dentes sensíveis. Por que isso acontece? Eu não sei não. O especialista sabe e vai responder para você amanhã, aqui, só na NN, no Saúde em Foco, com o André Pepes. A todos uma excelente tarde. Fiquem todos com Deus. Se Ele permitir, amanhã a gente volta. Tchau.